processo de desinfecção da água, a gente está trabalhando com equilíbrio químico. Então, eu preciso saber, para que eu consiga desinfectar a água, para onde que a minha reação precisa deslocar esse equilíbrio. Então, se é equilíbrio químico, duas coisas são importantes. Primeiro, quais são os fatores que deslocam o equilíbrio de uma reação? Então, a gente tem concentração, temperatura, pressão. E outra, como é que a gente calcula uma constante de equilíbrio, né? Que é o produto sobre o reagente, seja essa constante em função da concentração ou em função da pressão. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter em equilíbrio químico. Na questão, ele fala o seguinte: uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são, então a gente tem duas reações. A primeira, que é o gás cloro, formando o HClO e H+, no caso aí representado como H3O+, Cl-. E a segunda, que é usar esse mesmo HClO que foi produzido para a formação do íon Cl-, com um valor de pKa de 7,53. Continuando. A ação desinfectante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque sob influência na extensão com ácido hipocloroso, ele vai se ionizar. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratado deve estar próximo de. Então, qual é a ideia? A gente está falando de deslocamento de equilíbrio. Ele fala pra gente no texto que o ácido hipocloroso é 80 vezes, né, a sua ação é 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então, a nossa ideia é que a gente tenha esse composto aqui ao invés do seu ânion do hipoclorito. E aí, nossos valores de pH são 0, 5, 7, 9 e 14. Se a minha ideia é ter a formação do ácido, eu preciso que o meu pH ele esteja ácido. Dessa forma, eu tenho dois valores aí, 0 e 5. Se eu coloco o meu pH ácido, significa que a minha concentração do H+, representado como o íon aqui H3O+, a água protonada, ela aumenta. Se ela aumenta, o meu equilíbrio ele vai deslocar no sentido de consumir esse cara que está em excesso. Então, eu vou deslocar toda a minha reação nesse sentido, no sentido de formação do HClO. E aí, qual valor eu vou usar? 0 ou 5? 0, esse meio estaria extremamente ácido. Então, o meu equilíbrio ele deslocaria muito rapidamente. E aí, ia acabar alterando. Se eu coloco esse meio aqui com o pH relativo, num pH 5, eu faço com que esse deslocamento ocorra de uma melhor forma. Então, o pH para a gente, ideal, não é o mais ácido, o extremo da nossa acidez. Seria o pH 5. Então, o pH 5, o gabarito para esse equilíbrio, seria a letra B.